Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao primeiro simpósio de bebidas fermentadas e destiladas. Estarei aqui com vocês para ministrar uma palestra sobre madeiras brasileiras no envelhecimento de cachaça. Bom, pessoal, meu nome é Carla Cristina Cardoso Moraes. Eu tenho formação em tecnologia de agronegócios, também sou engenheira de alimentos e tenho mestrado pela Universidade Federal de Goiás, no qual eu trabalhei com envelhecimento de cachaça orgânica em diferentes madeiras. Também sou certificada na norma 15.048 da ABNT em serviços, em supervisão e segurança de alimentos. Sou também auditora da norma FFC 22.000 e atualmente sou aluna, de doutorado, sou doutoranda da Universidade Federal de Goiás, do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, a minha tema de tese é a avaliação do perfil sensorial, químico e sensorial de cachaças envelhecidas em madeiras brasileiras. Bom, pessoal, vamos iniciar aqui falando um pouquinho a respeito da cachaça, que é a bebida que vai ser envelhecida. Lembrando que existem diferenças entre aguardente e cachaça. A aguardente, segundo o Decreto 6.871, de 4 de julho de 2009, a cachaça difere da aguardente nos seguintes parâmetros. A aguardente ela pode ser de cana-de-açúcar, de cereal, de vegetal, de rapadura. E com teor alcoólico aí variando entre 38% a 54%, podendo ainda ser adicionada de açúcares. E quando for adicionada de açúcares superiores a 100 gramas por litro, isso deve ser informado no rótulo do produto. Então, a principal diferença entre a cachaça e a aguardente é que a aguardente ela pode ser proveniente de outras fontes além da cana-de-açúcar, enquanto que a cachaça ela é única e exclusivamente da cana-de-açúcar. Então, cachaça é a dominação típica e exclusiva de aguardente de cana produzida no Brasil, com graduação alcoólica de 38% a 48% em volume a 20 graus Celsius, obtida pela destilação do mosto fermentado da cana-de-açúcar, podendo ser adicionado de açúcares até 6 gramas por litro. Então, foi uma forma que o próprio governo, encontrou para proteger a nossa genuína cachaça, como outros países já fizeram com seus destilados. Então, para ser cachaça, ela tem que ser produzida no Brasil e exclusivamente de cana-de-açúcar. Dentro ainda dessa legislação, que é a chamada Instrução Normativa número 13 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, estabelece alguns critérios, algumas especificações para a cachaça envelhecida. Para ser envelhecida, a cachaça ela tem que ter uma graduação alcoólica de 38% a 48% em volume a 20 graus Celsius e que contenha no mínimo 50% de cachaça ou aguardente envelhecidos em recipientes de madeira apropriado, com capacidade máxima de 700 litros por um período não inferior a 1 ano. Então, pessoal, isso quer dizer o quê? Quando eu tenho uma bebida e que será comercializada como envelhecida, 50% dela tem essas condições aqui, Ela permaneceu num recipiente de madeira com capacidade máxima de 700 litros e um período não inferior a 1 ano. Os outros 50% pode ser cachaça branca, pode ser cachaça que esteja em recipientes maiores que 700 litros, sendo que esses 50 atendem à legislação. Outra classificação para cachaça envelhecida, nós temos a cachaça premium, A graduação alcoólica também, de 38% a 48% em volume a 20 graus Celsius, só que o quê? Contenha 100% de cachaça ou aguardente de cana envelhecida em recipiente de madeira apropriado, com capacidade máxima de 700 litros por um período não inferior a 1 ano. Então, diferente da cachaça envelhecida, que pode ser 50%, e os outros 50%
ser adicionado de uma cachaça branca ou etc., como mencionei, a prêmio é 100%, ou seja, o líquido inteiro, né, da garrafa tem que ter essas condições citadas. Para ser comercializada como extra prêmio, aí também tem essa classificação. A graduação alcoólica também de 38 a 48, em volume é 20 graus Celsius, e contenha 100% de cachaça ou aguardente de cana envelhecida em recipiente de madeira apropriado, né, com capacidade máxima de 700 litros, por um período inferior, não inferior a 3 anos. Então, o anterior era 1 ano, esses são 3 anos para ser comercializada com essa designação. Além dessas, nós temos também o que chamamos de cachaça armazenada. A cachaça armazenada são produtos armazenados em recipiente de madeira que não se enquadram nos critérios definidos para o envelhecimento previsto no presente regulamento técnico, né? Ou seja, são cachaças que têm período inferior a 1 ano, que sejam armazenadas em barris, em tonéis maiores que 700 litros, ou seja, não atendem aquelas especificações citadas já. Então, declarar no rótulo a expressão armazenada em e seguida do nome da madeira em que o produto foi armazenado. Então, nós temos aí vários exemplos, né? Cachaças armazenadas em amburana, armazenadas em bálsamo, armazenadas em carvalho. Então, o termo armazenada vai apenas especificar que aquele produto ele não atendeu algum dos critérios, né, para ser comercializado com as designações que eu já mencionei. Então, até aqui, outro detalhe que essa instrução normativa 13 traz, é vedado o uso de corantes de qualquer tipo, né? Extratos, lascas de madeiras ou maravalhas, ou outras substâncias para correção ou modificação da coloração original do produto armazenado envelhecido. Então, não pode usar serragem dentro das dornas, pedaços de madeira, e isso é vetado, né, pela legislação. O que ainda é permitido é o uso de corante caramelo para correção de cor, apenas isso. Quero mostrar para vocês também um pouquinho sobre o padrão de identidade e qualidade, que é chamado de PIC da cachaça, que também está na Instrução Normativa número 13 de 2005 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, vocês podem observar que esses padrões ele estabelece os componentes que a cachaça tem que ter e os contaminantes. Os componentes ele traz algumas especificações, né, de percentuais máximos, né, e alguns mínimos. Então, a graduação alcoólica, como a gente já mencionou nos slides passados, que é no mínimo 38, no máximo 48, acidez volátil no máximo 150, ésteres 200, aldeídos 30, furfural 5, álcools superiores 360, que é a somatória, vocês podem observar aqui no inferior da tabela eu coloquei para vocês que os álcools superiores é a somatória do isobutílico, isoamílico e N-propílico. E os congêneres é a somatória da acidez dos ésteres, aldeídos, furfural e álcools superiores, que devem estar no máximo 650 miligramas. Tá? Então, esses são os componentes que devem ser monitorados, né, no produto final. Os contaminantes, nós temos aqui limites para álcool metílico, que é o conhecido metanol, que é 20 miligramas, carbamato de etila, 210 miligramas, acroelina, 5 miligramas, álcool sequibutílico, 1 miligrama, álcool N-butílico, 3 miligramas, cobre, chumbo e arsênio, né? Cobre 5 miligramas, chumbo e arsênio 200 microgramas. Desculpa, acredito que eu tenha falado carbamato miligramas, mas vocês podem observar aí que é microgramas. Então, 210 microgramas de carbamato de etila. Então, diante desses padrões de identidade e qualidade,
O que a gente tem que observar muito é que essas características vão influenciar no término do envelhecimento. Então, se eu colocar uma cachaça que já tem alguns parâmetros muito próximos aos limites superiores, com certeza, assim, muito provável que ao término do envelhecimento, então ao término aí de 1, 2, 3 anos de envelhecimento, a probabilidade de extrapolar, né, esses parâmetros é grande. Então, a bebida que vai para o barril, ela tem que ser muito bem elaborada, de excelente qualidade, para que lá no futuro, após o término do envelhecimento, a gente não tenha surpresas desagradáveis e que esses parâmetros extrapolem, né, os limites que a própria legislação estabelece. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o envelhecimento. Nós já entendemos a diferença de aguardente, de cachaça, o que a legislação define como envelhecida, prêmio, extra-prêmio e armazenada, e os parâmetros, né, físico-químicos que a legislação também preconiza. O envelhecimento, pessoal, o envelhecimento em madeira tem sido usado há séculos, né, para melhorar o aroma e o sabor de destilados, e se tornou parte indispensável do processo de produção de bebidas de alta qualidade, tais como uísque, conhaque, rum e cachaça, pois promove diminuição significativa do sabor alcoólico e da agressividade da bebida, com simultâneo aumento da doçura e sabor da madeira, proporcionando efetiva melhora das características sensoriais do produto, como resultados, né, inerentes de polimerização, esterificação, hidrólise e oxidação ao longo do período de envelhecimento. Então, a gente observa que o envelhecimento, ele altera a bebida, porque ali em contato com o barril, em contato com a madeira, ocorrem reações químicas, né, que vão modificar esse produto no final. Vamos entender um pouco mais como que isso acontece. Fatores que influenciam o envelhecimento. Nós temos tipo da madeira, influencia, capacidade do barril, então a legislação ela estabelece lá para ser envelhecida, né, e etc., é até 700 litros, e isso tem influência, sim, no produto final. Tempo de armazenamento, pré-tratamento do barril, teor alcoólico da bebida, condições ambientais, né, como temperatura do ambiente, altera o volume e o conteúdo de etanol. O pH, cor, sólidos, ácidos, aldeídos, fenóis, taninos e açúcares totais presentes. Então, vamos ver um pouquinho. Quando a gente fala que a madeira altera a bebida e que o tipo de madeira influencia, é principalmente por conta dessa composição da madeira, né? A madeira ela é composta com os principais componentes da parede das células, né? Nós temos a lignina e nós temos 2 polissacarídeos principais, que é a celulose e a hemicelulose. Então, essa lignina, que tem uma parte dela solúvel e insolúvel, isso vai ocorrer mudanças no decorrer desse envelhecimento, no qual essa lignina vai sendo hidrolisada e convertida em outros compostos que vão migrando, né, para a bebida. Celulose e hemicelulose também passam aí por hidrólises, né? A celulose formando aí D-glicose, a hemicelulose a gente tem aí presença depois de hexose, pentose, ácidos urônicos, ácidos metoxiurônicos, né? Grupos acetil. Além disso, nós também temos componentes secundários da madeira, que isso é específico de cada madeira. Cada espécie tem uma diferença, né, na presença desses compostos, que podem ser solúveis ou voláteis ou insolúveis. Nos solúveis e voláteis nós temos os óleos, resinas, né? E nos insolúveis nós temos aí, ó, inorgânicos, proteína, pectinas, né? Que vão estar migrando para a bebida que está sendo armazenada. Então, a composição química da madeira influencia de forma muito, muito importante na bebida. Então, é por isso que a gente fala das escolhas dos barris, né? Vamos comentar mais à frente
o que as madeiras agregam, né? E dentre elas aí as madeiras brasileiras, o que elas têm a oferecer a esses destilados, né? A essa bebida. A madeira mundialmente utilizada para o envelhecimento hoje é o carvalho, né? Tanto como o carvalho americano, que é o Quercus alba, quanto o carvalho europeu, os Quercus petrea e robur. Eles são os mais utilizados, né? Visto aí a grande produção da indústria aí do whisky, né? Do conhaque, do rum, né? E isso é muito, muito utilizado. Aqui no Brasil, nós já temos várias opções, né? Aqui também é muito utilizado o carvalho, mas hoje as madeiras brasileiras estão chamando a atenção. Principalmente, como eu mencionei, lembra lá, né, que falei da composição química da madeira, por ter composição química diferente, ela traz notas sensoriais diferentes, aromas diferentes para as bebidas, que hoje tem despertado, né, o público consumidor a explorar esse universo. Então, aqui, entre as madeiras brasileiras, nós temos aí a castanheira, conhecida também como o carvalho brasileiro, porque a semelhança do perfil químico tem uma proximidade. Nós temos o bálsamo, nós temos a amburana, nós temos o jequitibá, né? São madeiras brasileiras que cada uma contribui de forma diferente para a bebida. Então, aqui, ó, entre as espécies que eu trouxe para a gente comentar, tem essas que são muito, já bem usuais, né? Vocês encontram com bastante facilidade, que é a amburana cearense, né? Os principais marcadores químicos, o que são esses marcadores químicos? São justamente aqueles compostos presentes na madeira que migram para a bebida, tá? Então, os principais marcadores da amburana é o ácido vanílico, a cumarina, o eugenol e o cinalpaldeído, né? Esses compostos aqui são chamados de marcadores porque quando presente indica que aquele produto foi envelhecido ou foi armazenado nessa respectiva madeira. A amburana, dentre as características sensoriais, nós temos o que? Cor dourada ou âmbar, levemente adocicado, notas de baunilha, principalmente que é a característica dessa cumarina, né? Frutado, cravo e canela. Essas madeiras diminuem consideravelmente a acidez e o teor alcoólico da cachaça nela armazenada. Então, a gente observa aí que a amburana, ela deixa a cachaça muito macia, né? Ela dá notas realmente muito aromáticas para a bebida. O próximo que eu trouxe falar para vocês é o bálsamo, também muito conhecido, muito difundida essa madeira brasileira. Ela já tem como marcadores químicos, né, a vanilina, o ácido elágico, o ácido cirílico e o eugenol. Ela já apresenta cachaças âmbar, avermelhadas, notas amadeiradas, herbáceas, ameixa seca de especiarias como anis, cravo e erva doce, e tem uma sensação de picância e de astringência, né? Então, é uma bebida que quando você toma, ela deixa essa sensação de uma leve picância, a astringência no final, na deglutição, né, dessa bebida. A castanheira, com presença aí, ó, de vanilina, ácido elágico, ácido gálico, é uma cor levemente amarelada, bem sutil, gente. Ela não dá uma coloração muito intensa, é bem sutil essa coloração, com um sabor mais adocicado que lembra baunilha, caramelo e castanhas, né? E como eu comentei anteriormente, ela também fala-se um pouco, chama-se ela com um carvalho brasileiro, por essas notas aí de baunilha, caramelo e castanhas. Temos também o IP, que tem como marcador os ácidos ciríngicos, coniferaldeído, né? Esse IP ele já dá uma cor dourada para a bebida, sabores associados a nozes, castanhas e diminui a intensidade tânica, que é essa sensação de astringência final. Ele tem essa capacidade de diminuir. O jequitibá branco, lembrando que aquela composição química da madeira ela é influenciada
também por espécies e gêneros dentro dessas espécies, né? Então, tem aqui o jequitibá branco, a gente tem o jequitibá rosa, né? E isso tudo um ou outro vai influenciar nesse perfil sensorial final da bebida, químico também. O jequitibá, ele já é uma madeira que é considerada neutra, não confere cor, contribuindo para a bebida para se tornar mais leve e agradável. A gente comenta muito que o jequitibá, ele é uma madeira que faz um amaciamento da bebida. Geralmente, muitos produtores dispõem de dornas bem grandes de jequitibá, 3.000 litros, 5.000 litros, 10.000 litros, para que a bebida descanse, né? É uma forma de posterior utilizar essa bebida para ser armazenada em um ou outro barril, sem interferências, né? Então, ela só vai amaciar essa bebida, não vai contribuir com cor e não vai contribuir com sabores muito marcantes. E isso permite, então, a passagem dessa bebida por ela e depois que seja destinada a outras madeiras. Vários estudos, né, hoje em dia têm difundido, né, essas madeiras do cerrado. Vários pesquisadores têm se dedicado a isso. E eu trouxe aqui algumas madeiras hoje brasileiras que já têm estudos, que já foram testados. Olha aqui esse trabalho bem interessante, né? Que fala sobre a estocagem, né, de cachaças em barris aí, ó, de carvalho, amburana, jatobá, bálsamo, peroba, né? E essa a avaliação de perfil fenólico, cor, intensidade de cor, que são extraídas dessa madeira. Mas além desse aqui que eu trouxe para vocês, existem também testes e já trabalhos divulgados sobre o amendoim, sobre a gelim, araucária, cedro, eucalipto. Lembrando que eucalipto, né, existem várias espécies de eucaliptos, né? Então, a gente tem que ficar muito atenta. Alguns já foram testados e já tem aí resultados positivos para armazenamento de cachaça, mas não são todos os tipos, as variedades de eucalipto. Freijó, grápia, pereira, peroba rosa, vinhático, sassafrás, mogno africano e o guanandi, né? Então, essa daqui é uma lista de madeiras que já tem sido utilizada aí para o envelhecimento de cachaça, com resultados positivos. Então, vamos entender um pouquinho como que ocorre esse processo de maturação dentro dos barris. Nós já sabemos que a composição química da madeira vai influenciar muito, principalmente pela extração, né, dos compostos que ocorrem durante o tempo. E é justamente isso. Quando a bebida está lá dentro do barril, existe uma subtração. As partes indesejáveis do destilado original são absorvidas pela madeira e uma adição de cor, açúcares e outros componentes da madeira do barril são adicionados ao destilado. E uma interação, que é o quê? É a interação da madeira com o destilado, resultado em novos componentes e sabores da bebida. Então, observem aqui essa imagem que nós temos aqui do lado, né? Então, mostra muito bem que, ó, componentes da cachaça e madeira reagem com a água e o ar. Por que a água e o ar, né? Ali dentro, também, a cachaça, ela tem um percentual de água, né? E o ar é o que vem pelos poros da madeira. Então, falamos muito que os barris, eles são como embalagens ativas, né? Você coloca ali dentro a bebida, mas ele troca com o ambiente no qual o barril está. Então, a permeabilidade, existe uma porosidade, isso, uma permeabilidade de oxigênio. Então, o oxigênio consegue entrar pelos poros da madeira até essa bebida. E esse oxigênio é extremamente importante para que ocorra interações, né, oxidações ali nessa bebida que vão fazer, né, desenvolver essas características que nós mencionamos, né? Então, ocorre também uma evaporação do álcool, isso é totalmente natural,
que existe perdas por evaporação, principalmente quando o ambiente, nós vamos falar disso, não está com o ambiente controlado, quando essa temperatura está elevada, e aí então eu tenho uma evaporação do álcool. Nós também temos evaporação da água, e isso vai depender da umidade, né, também do ambiente. Então tem que ter um controle de temperatura e umidade. E os componentes da madeira vão misturando a cachaça, né? E quanto maior esse barril, mais demorada é essa troca, né? Imagine o seguinte, eu tenho um barril lá de 700 litros. E então, essa bebida, ela fica em contato com a madeira, né? Tem uma velocidade das reações. Mas não é a mesma coisa que um barril pequeno. Imagine aí um barril de 10, de 20 litros. A superfície de contato com a madeira e a bebida é muito mais intensa. Então, barris, quanto maior esses barris ou essas dornas, esse tempo para que essas reações aconteçam são também mais prolongadas, tá bom? Então, como eu comentei, né, condições ambientais, temperatura e umidade vão liderar, né, vão influenciar muito nessa formação desses compostos ao longo desse envelhecimento. Então, se o ambiente recomendado hoje são temperaturas entre 20, 22 graus até 25 graus, 26 graus, né? Então, tem essa faixa aí de 20 a 26 graus para o armazenamento dos barris, para evitar, né, a evaporação de álcool, evitar a evaporação de água e deixar um ambiente que possa, então, ocorrer essas reações de forma controlada. Essa perda de evaporação do etanol, em alguns casos, chegam aí a 5%, né? Então, imagine, vocês colocam um produto para envelhecer hoje, vão retirar daqui 3 anos, e daqui 3 anos tem cerca de 5% a menos. Alguns casos que não tem controle de temperatura e umidade, esse percentual pode chegar até quase 15% de perda, né? Então, é muito importante a manutenção desses parâmetros. O tamanho do barril, como eu comentei, né, um barril pequeno, ele tem uma maior superfície de contato, então isso favorece o contato da bebida com a madeira, intensificando, reduzindo o tempo necessário, né, desse envelhecimento, enquanto que barris maiores precisam de mais tempo, devido a essa bebida não atingir de forma proporcional da mesma forma que um barril menor. Tempo de estocagem também, até trouxe alguns trabalhos aí para a gente conversar e mostrar para vocês que o tempo influencia, mas depois de um certo momento, essas trocas e essas reações ocorrem de forma muito lenta e quase estacionária. Então, mudanças são muito pequenas, né, depois de um certo período de tempo. Tudo isso é avaliado, né, a gente tem que observar qual que é o comportamento da madeira, como que ela contribui para a bebida, para chegar nesse denominador comum, né, a partir de quando que aquela madeira ela já se torna praticamente, não altera mais a bebida que está ali dentro. Temos também como o teor alcoólico vai influenciar na extração, né, principalmente, como eu falei, na adição, né, desses compostos na bebida. E o álcool, ele funciona aí como solvente, né, então ele consegue realmente extrair. E o percentual utilizado atualmente é em torno aí de 48% a 52%. Existem alguns trabalhos, né, que relatam aí teores alcoólicos menores, e outros com teores alcoólicos até maiores do que esse. Mas a gente trabalha com essa faixa de 38 a 52, de 48 a 52. A gente tem que pensar sempre o quê? Se eu estou envelhecendo uma bebida e eu não sei ainda quanto tempo eu vou deixá-la, né? Se vou deixá-la 3, 4, 5 ou 10 anos, né? Imaginem nessa situação. Nós teríamos que colocar sempre uma graduação alcoólica um pouco maior. Lembra que eu comentei que existe uma taxa de evaporação? Então, imagine, se você coloca uma bebida aí com um teor alcoólico
já baixo, no limite para ser comercializado, por exemplo, 38%, né? Pode ser que lá no final desse envelhecimento você vai ter perdas de etanol, perdas de por evaporação do etanol, e essa bebida já não vai mais atender à legislação, né? Não vai mais ter esse percentual alcoólico que a legislação estabelece. Então, dependendo da situação, você tem que avaliar muito bem se necessariamente você vai ter que pôr uma graduação alcoólica menor para que no término desse envelhecimento ainda esteja atendendo aos parâmetros exigidos. Reuso também é outro fator muito importante, né? Quanto mais utilizado esse barril, essas componentes da madeira que são extraídos vão se exaurindo de acordo com o tempo de uso, né? Então, se um barril de primeiro uso você tirava uma bebida com tantos de congêneres, lembra lá que congêneres é a somatória dos ésteres, álcool superiores, aldeídos e etc. Então, você tirava uma bebida com tanto de congêneres, porque esses congêneres também somam com os extraídos da madeira. E numa bebida que é envelhecida num barril novo, isso tem uma velocidade mais acentuada e uma concentração maior, né? De acordo com o que se vai passando os usos, isso vai se reduzindo ao longo do tempo. Existem vários trabalhos que relatam aí que a partir aí do terceiro uso, quarto uso, né? Terceiro a quarto uso, já a contribuição acaba sendo muito pequena e o tempo que você tem que deixar para compensar, porque como a extração é muito pequena, você tem que deixar um tempo maior para tentar extrair o máximo possível, e isso acaba não sendo tão vantajoso, né? Então, o barril ele tem, às vezes, sim, uma vida útil, e o que pode ser feito? Muitos ainda fazem a técnica de recuperar esse barril numa forma seguinte, eles raspam, né, as paredes internas do barril como forma de revigorar, de retirar essa camada ali que estava em contato com a bebida e expor uma camada mais interna a fim de melhorar essa extração. É uma das estratégias que se utiliza. Então, pessoal, lembrando que tudo isso que eu comentei, né, o envelhecimento provoca, né, esterificação, hidrólise, oxidação ao longo do tempo. Do que? Dessas substâncias que são extraídas da madeira, que passam para a bebida. Então, tem também o oxigênio que entra pelos poros da madeira e também participam dessas reações. E é extremamente importante que tudo isso esteja equilibrado, né? Como eu falei, condições de temperatura, de umidade e todos o que nós levantamos aqui, todas as vertentes que nós levantamos. Existem diferentes sistemas de envelhecimento, eu quero comentar dois com vocês. Primeiro é o envelhecimento tradicional, então aqui a gente tem uma imagem de uma adega que são colocados estantes, né, e esses barris são dispostos nessas estantes, né, aqui com temperatura controlada aí, ó, de 70% a 90%, umidade controlada, né, temperatura de 20 a 25 graus, a bebida permanece no mesmo barril até o término do envelhecimento, então esses barris recebem a bebida e fica lá ao longo desse envelhecimento, seja aí por 1 ano, 2, 3 anos e etc. O tempo de envelhecimento é estipulado pela data de enchimento do barril. Então, como que eu vou saber se esse produto é uma cachaça premium ou extra premium? Isso vai depender do dia que você encheu o barril. Essa bebida está ali há quanto tempo, né? Podendo também ser um single barrel, que isso é quando eu tenho uma bebida de um único barril. Então, eu tenho lá, fiz o tempo de envelhecimento neste barril e não teve misturas de mais barris, né? Porque muitas vezes, para dar um volume maior para o invase, faz a mistura de diferentes barris. O chamado single barrel é quando você pega um único barril e invasa toda a bebida daquele barril sem ter misturas. Nem misturas de lote, nem misturas de barris, nem misturas de blends. Então, é esse que caracteriza. Ou
Nessa técnica, a gente pode observar aqui na última linha que eu mencionei o barril doador. Essa técnica de envelhecimento, como a gente enche o barril e ele pode ficar ali por muito tempo, né, muitos anos, e esse volume do barril, se ele for abaixando demais, isso causa problema também. Eu comentei que o oxigênio era importante, sim, para as reações, mas se eu deixar esse barril com volume baixo, essa área de contato, ela vai ressecando também, né? Essas alvéolas que fica fechando o barril, e isso pode causar vazamento. Excesso de oxigênio também pode desencadear a formação de acetaldeído, né? De sabores avinagrados na bebida. Então, o barril ele tem que estar com volume quase cheio, né? E se esse espaço começar a ter esse espaço e permitir a entrada desse excesso de oxigênio, não é interessante. Então, para isso, a gente tem que ter um chamado barril doador. Então, imagine o seguinte, eu tenho ali um barril que está envelhecendo há 2 anos e ele está com um nível um pouco baixo e eu preciso completá-lo. Se eu pegar uma bebida jovem que acabou de ser destilada e adicionar nesse barril, eu vou perder, né, essas características que já estão sendo trabalhadas ao longo desse período. Então, o certo é que a gente tenha um barril chamado barril doador, que nesses casos eu retiro dele e completo esse barril que está com uma quantidade, né, reduzida, de forma a evitar essas perdas, né? Então, isso é uma estratégia que pode ser utilizada a fim de manter a qualidade da bebida, né? E aí esse barril ele serve como doador para vários, né? Ele pode ser utilizado para vários. É uma bebida do mesmo lote de fabricação, da mesma safra, da mesma idade daquele outro, e ela só vai servir como um complemento, né? Para que a gente não precise adicionar uma cachaça jovem. Um outro sistema é o sistema de soleira. Nesse sistema, observem aqui o empilhamento dos barris. Também a umidade relativa, né, em torno de 70% a 90%, temperatura de 20 a 25 graus. E esse sistema é o quê? O sistema de envelhecimento começa de baixo para cima, com safras mais antigas embaixo, em contato com o solo, e safra atual na parte mais alta. A bebida do barril que foi engarrafada é completada pela bebida do barril de cima até o final da pilha. Então, observem aqui, né, que aqui embaixo, aqui em cima tem as bebidas mais jovens e aqui embaixo as bebidas mais antigas. E ele vai completando as pilhas. Então, quando eu tiro essa bebida para ser envasada, automaticamente essa desce para os barris de baixo, essa desce para os barris de baixo e os de cima são completados novamente com bebida jovem. Então, fica nesse ciclo. Portanto, nesse sistema de envelhecimento, não há como definir ao certo a idade da bebida que foi envelhecida. Alguns produtores utilizam como base o tempo que a bebida levou do topo até o nível da soleira. Então, se foi 1 ano, 2 anos, né? Mas, todavia, não pode afirmar ao certo o tempo de envelhecimento, pois como os barris não são esvaziados completamente, são só completados nesse caso, eles vão sempre conter um pouco da bebida anterior, mesmo que em poucas quantidades. Essa técnica é utilizada em vinhos também, essa soleira que fica com quantidades pequenas dessas bebidas, vão já auxiliando aí nessa mudança de sabores, de características, né? Mas é um sistema bem interessante, porque você acaba tendo um produto mais padronizado, porque todos passam por todos os barris. Você tem um desgaste dos barris também de forma muito semelhante, né? E é muito atraente, muito atrativo esse tipo de envelhecimento nesse sentido de padronização. Alguns relatam que é um custo um pouco maior, porque você tem que ter uma quantidade de barris maior, né, quantidade de barris, e também mão de obra, né,
para fazer essas transferências de líquido. Mas é um sistema muito interessante. Avançando ainda sobre as influências, né, do envelhecimento, nós temos as chamadas tostas, né? Porque esses barris que a gente comentou até agora, seja ele aí de madeira brasileira, ou seja, de madeira, né, como o carvalho, que vem aí, ou americano europeu, né, madeiras que não são brasileiras, a tosta, ela traz benefícios, a gente vai observar aqui. Essas tostas, ela pode ser leve, média, média fraca, média forte e forte. Essa tosta, ela vai contribuir, gente, com notas de café, tostado, amêndoas, né? Então, traz uma sofisticação para a bebida, a gente comenta muito, né? Traz uma sofisticação. Então, essa tosta, ela pode ser assim, ó, através da queima mesmo, né? Com próprios cavacos da madeira, põe uma queima e deixa que ela faça essa queima ao redor, né, no interior desse barril, formando uma crosta, uma capa, uma crosta, podendo ser, como eu falei, leve, média fraca, média forte e forte. E outros tipos de tosta, nós temos tostas a gás, né, como se fosse maçaricos, por resistência elétrica, quando é contato com uma superfície quente, vapor d'água e ainda ondas infravermelhas. A mais utilizada é a tosta clássica, que eu mencionei inicialmente, que é com fogo mesmo, com combustão, e essas outras são menos utilizadas. E aí, pessoal, eu quero muito despertar a utilização de tostas em madeiras brasileiras, né? As madeiras, como eu citei lá, a amburana, o bálsamo, o jequitibá, ipê, elas não são muito usuais, essa técnica de tosta, né? Só que reparem o seguinte, vários estudos têm comentado como a tosta influencia na qualidade do produto, influencia na qualidade sensorial. Inclusive esse aqui que eu estou citando para vocês, né? É um artigo de 2016 que foi publicado na revista Food Research Internacional. E aí ele faz o que? Ele é um artigo que fala o que? Avaliação, avaliando a influência, né? Quais são as práticas que influenciam a qualidade química e sensorial da cachaça. E esse artigo, né, da nossa querida doutora Aline Bortoleto, Ana Carolina Correia e do professor doutor André Alcardi, muito importante, né? São pessoas que contribuem muito para o universo da cachaça, né? Eles observaram que eles fizeram um experimento no qual eles avaliaram o carvalho, barris de carvalho americano com tosta média, com tosta forte, e barril de carvalho, pessoal, barris de carvalho franceses com tosta média e tosta forte, e barris de carvalho americano com tosta média. E o que eles observaram nesses resultados, né? Eles observaram, que eu trouxe alguns resultados só para a gente tentar entender um pouquinho sobre a influência da tosta. Então, eles observaram o quê? O FM são os barris, né, de carvalho francês com tosta média, barris de carvalho francês com tosta forte e barris de carvalho americano com tosta média. Então, eles queriam avaliar o que influenciava mais, a tosta ou as madeiras, né? E como que isso acontecia, né? Então, eles observaram aqui, que ao longo de 24 meses de envelhecimento, o ácido gálico, que é um composto que está sendo extraído da madeira, ele tem sim um aumento, né, ao longo desse período de tempo e que a tostas influenciam, né? Então, aqui a gente observa que elas andam muito próximas, mas em um certo momento a tosta, que é a chamada tosta forte no barril francês, de carvalho francês, teve uma má influência. Nós temos aqui o ácido gálico, a gente observa que a tosta novamente influenciou, né, no aumento dessa concentração.
Aqui, furfural e hidroximetilfurfural também, ó, a tosta, que foi a tosta mais forte, também teve influência nessa formação. O ácido ciríngico, vanilina, perdão, também ó, teve influência da tosta. O signaldeído também, confineraldeído, ele teve um pico, né, de concentração, mas vocês observem que o final foi muito semelhante a todos. O signalpaldeído também, né, teve um certo pico e depois um resultado final muito semelhante, e o total de congêneres. O que eles conseguiram observar, né, com esses gráficos acompanhando esses parâmetros? Vocês lembram que eu comentei para vocês que o tempo também de contato da bebida com o barril, ele é influenciado né, por essas reações, e que chega um momento que essa velocidade ela acaba ficando muito estacionada, né, muito estacionária, não tem muita variação. E eles conseguiram perceber que a partir aqui, ó, do 15º mês de envelhecimento, né, praticamente todos os parâmetros pararam aí de ter elevações ou reduções significativas. Então, eles chegaram a uma conclusão que a partir de 15 meses de envelhecimento, até o 24 mês, seria o tempo ideal de armazenamento, sendo visto que do 15 ao 24, essa variação, essa incorporação ou redução é muito mínima, não tem muita diferença, né? Então, até para que possa se planejar aí um envelhecimento. Observaram também que na análise sensorial, né, a madeira, né, do carvalho francês com tosta forte, ela teve um bom destaque. Então, ela se destacou na cor, se destacou na percepção, né, do aroma e sabores aqui de baunilha, no amadeirado, no doce, no retrogosto, no maduro e no como se fosse uma avaliação final, né? Uma percepção, um perfil final de avaliação. Então, foi um que teve um bom destaque, né? E eles observaram, então, que sim, a tosta influencia, né? Tanto na parte química quanto na parte sensorial. Trazendo aqui para madeiras brasileiras, nós temos esse trabalho aqui, do Leão 2006, que é o que? A influência do termotratamento na composição química da madeira de amburana, bálsamo e carvalho, e o impacto no aroma de uma solução modelo de cachaça. Então, aqui foi bem interessante também, porque o trabalho anterior estava se falando do carvalho, né, que não é uma madeira brasileira, e agora sim. E aí também mostra o que? Olha aqui esses resultados, pessoal. Letras iguais quer dizer que não existe diferença significativa estatisticamente, né? E diferentes, né, tem diferença entre si. Então, olha aqui, o carvalho com termotratamento, que foi passado também por uma tosta, só que nesse caso foi uma tosta elétrica, né? Uma tosta através de um equipamento de fonte de calor, não foi com labaredas de fogo como uma tosta clássica. Então, o carvalho ele teve o carvalho, a amburana, e o carvalho sem tratamento, e o bálsamo com também a tosta, obtiveram notas muito semelhantes, né? Então, a gente observa muito que a tosta realmente influencia na qualidade sensorial, né? E olha, a amburana e o bálsamo sem tosta, ó, foram que tiveram menor desempenho, né? Isso aqui foi um teste de ordenação de preferência. Então, os provadores preferiram essas amostras, né, inicialmente, do que essas que não tiveram tosta. Exceto o carvalho, né, mesmo sem tosta, ele foi, no teste de ordenação de preferência, ele teve uma boa desenvoltura. Mas as demais madeiras brasileiras, ó, a tostada, né, teve um melhor desempenho do que as que não tiveram tosta. Esse daqui é um outro resultado que eu quero mostrar para vocês, como que a tosta influencia nas madeiras brasileiras. Esse é um trabalho pessoal meu. Eu trabalho com ressonância magnética nuclear no doutorado. Então, isso daqui que eu estou mostrando para vocês é um espectro de RMN, tá?
esse espectro, ele traz muitas informações importantes para a gente. O que a gente consegue observar nitidamente? Que existe muito mais sinais, né, nessa aquisição aqui, né, desse espectro, do que nesse de vermelho, né? E se eu falar para vocês que é a mesma bebida, a única diferença é justamente que uma bebida não foi armazenada num barril sem tosta e essa outra de baixo, que é azul, foi num barril tostado. Então, a gente observa claramente, através da presença de vários sinais, que a tosta contribui para a bebida, né? Então, contribui. Então, aqui é um trabalho que está em andamento, espero futuramente também trazer contribuições, né, nessa parte de madeiras brasileiras e com a inserção da tosta, mostrar como isso influencia. E aqui já é um indício, né, um indicativo que realmente influencia bastante e que a gente tem muito ainda a explorar dessas madeiras brasileiras. Por fim, quero agradecer, né, todos a atenção e eu quero deixar aqui uma perspectiva, né, do futuro das madeiras brasileiras. Então, hoje nós temos aqui muitas oportunidades, principalmente na inovação, como eu tenho comentado, né, essa parte de explorar essas madeiras ainda não tem tanta divulgação, então tudo que for novidade vai trazer para o mercado aí uma atenção maior. Nós também temos oportunidades de blends, então imagine aí quantos blends seriam possíveis com essas madeiras, né? Para quem às vezes ainda não conhece esse termo, blend quer dizer misturas. Então, se eu pegar um pouco aí de uma cachaça envelhecida do IP, com um pouco do jatobá, com um pouco, né, da amburana, qual sabor eu tenho? Então, os blends são o quê? Essas misturas e de forma harmônica, né? Que no final eu tenha produtos com perfis sensoriais interessantes, né? Então, é uma oportunidade também, a elaboração de blends com essas madeiras brasileiras. Uma coisa que eu quero também deixar claro que a cachaça é da única bebida no mundo que permite o uso de diferentes madeiras para o envelhecimento. Por exemplo, o carvalho, né? Conhaque, é apenas carvalho. E a madeira e a cachaça, a gente pode ter, né, esse leque de opções. Outra oportunidade é explorar novas características sensoriais, né? Justamente isso, né? Quem sabe algo regional, algo que remete aí a diferentes regiões do Brasil, né? Seria uma oportunidade, né? De trazer, explorar essas características sensoriais. Produtos exclusivos, né? Porque, como mencionado, não há outro destilado no mundo que possa ter essa diversidade de madeiras como a cachaça. Então, produtos exclusivos e diferenciação no mercado de destilados. Então, quando a gente começa a oferecer cachaça no carvalho, a gente está inserindo um produto no mercado que já tem outras milhares de concorrentes, né? Então, quantos uísques, quantos conhaques, né? Até vinhos aí a gente tem envelhecidos no carvalho. Mas, né, dentre o mundo dos destilados, a cachaça tem essa liberdade de transitar entre essas madeiras, entre esses sabores. Então, produtos diferenciados, completamente diferentes do que tem sido ofertado. Mas também temos desafios, né? Quais são? Olha, os desafios são explorar de forma consciente essas madeiras brasileiras, né? Haja visto aí meio a parte de meio ambiente, né? A gente tem que ter essa consciência. E fomentar reflorestamento de espécies nativas e exóticas. Por quê, gente? Todo produtor aí que tem uma área na sua propriedade, destinar para esse reflorestamento, né? Porque isso é uma fonte, né, que vai se esgotar, né? As madeiras, se a gente não ter essa consciência, né, isso vai acabar. E para que a gente consiga, por muitos e muitos anos ainda manter, a gente precisa agora, né, fomentar esses reflorestamentos para que tenha, né, no futuro.
disponibilidade dessas madeiras. Estudos sobre perfil químico, então, existem já alguns trabalhos sobre as madeiras brasileiras, mas ainda existe dezenas, centenas, milhares de outras que ainda nem estudo tem. Então, a gente não sabe o perfil químico, o que tem ali naquela madeira, se existe algum fitoquímico que seja prejudicial à saúde. Então, tem que se explorar mais, fomentar mais essas pesquisas químicas, né, para verificar se todas têm esse potencial para envelhecer bebida, se pode ser consumida, como também testes sobre toxicidade, que é extremamente importante, para avaliar se o consumidor está correndo risco ou não ao consumir uma bebida numa madeira totalmente desconhecida. E também, né, a gente precisa de uma legislação específica para bebidas envelhecidas. Vocês observaram que desde o início eu falei muito sobre a parte de legislação, mas ela ainda é muito frágil, ela ainda deixa muitas brechas, deixa ainda muitas dúvidas. Então, a elaboração de uma legislação específica para a cachaça envelhecida seria de fundamental importância para respaldar, né, quem quer trabalhar corretamente, e sim, é uma forma de certificar, né, esses produtos que serão produzidos seguindo essas normas, seguindo essas legislações. No mais, pessoal, quero agradecer a atenção de todos. Um bom congresso para vocês e deixo aqui, né, o contato para eventuais dúvidas que vocês tiverem, pode entrar em contato. No mais, muito obrigado. Tudo de bom para vocês.